Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Renato Cortes e aqui nós falamos de teologia. O nosso foco aqui é estudo da Palavra de Deus. A série que nós estamos iniciando hoje vai ser uma série onde a gente vai comentar sobre personagens esquecidos da Bíblia. O que eu estou chamando de personagens esquecidos? Já parou para pensar que a maioria das vezes que você vai estudar a Bíblia, fazer um devocional ou um sermão, geralmente você vai se ater em personagens mais famosos, nomes mais conhecidos na história, como Davi, Salomão, Jó, Moisés, né? Dificilmente a gente vai parar para poder fazer um estudo sobre aqueles personagens menos falados, aqueles personagens secundários, podemos dizer assim, e às vezes nós perdemos grandes lições, grandes informações que vêm desses personagens, né? Então o objetivo desse quadro aqui é trazer para você lições de personagens esquecidos, ou seja, personagens pequenos da Bíblia que passam ali, mas que deixam lições valiosas para a vida da gente, tá certo? No vídeo de hoje, a gente já vai estrear esse quadro falando de dois personagens, que é Bezalel e Aholiabe. São os artistas que construíram ou confeccionaram ali o tabernáculo, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre eles hoje. Antes de entrar no vídeo, eu vou pedir o like para você, vou pedir para você se inscrever no canal se ele não é inscrito e também compartilhar com quem você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo, gosta de estudar a Bíblia também, tá? Então vamos lá. Bezalel e Aholiabe. O nosso texto base vai estar em Êxodo, em duas passagens aqui, ó. Êxodo 31, 1 a 11 e Êxodo 35, 30 ao 35. Vamos ler Êxodo 31, segundo livro da Bíblia, né? Êxodo 31, 1 ao 11, ó. Deus falou, depois falou o Senhor a Moisés dizendo: Eis que tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em artifícios de madeira para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que eu te tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que estará sobre ela e todos os móveis da tenda, e a mesa com seus utensílios, o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção e o incenso aromático para o santuário. Farão tudo o que te tenho mandado. Então esse aqui é o primeiro texto que nós temos como base, onde é apresentado esses dois personagens, tá bom? Então, após a libertação do Egito, Deus entregou a Moisés instruções detalhadas para construir o tabernáculo, um local sagrado onde a sua presença habitaria no meio do povo. Essa construção não era apenas funcional, ela deveria ser uma obra de arte divina, refletindo a glória, a santidade e a ordem do Criador. Para essa tarefa, Deus chamou Bezalel e Aholiabe, dois homens habilidosos e cheios do Espírito Santo. Então aqui já é a introdução, né, do contexto onde vai se encaixar a história de Bezalel e Aholiabe, né? Ou seja, Deus
orienta Moisés que faça um tabernáculo, onde o povo ia adorar a Deus e Deus também ia se fazer presente no meio do povo ali no tabernáculo. O tabernáculo ele era uma representação, tá? Ele era uma representação de algo maior que já existia na eternidade. Então, para que essa representação fosse feita aqui, era necessário ser feito com muito esmero, né? Era necessário ser algo que chamasse atenção. Por quê? Porque as coisas de Deus não são feitas de qualquer maneira. Não é porque eu vou fazer para Deus que eu faço de qualquer forma. Então, Deus ele capacita um homem e vamos dizer assim, um ajudante, né? Ele capacita esses dois homens com vários dons para que eles possam confeccionar, eles possam trabalhar na fabricação daquelas orientações que Deus passaria para Moisés na realização ou na construção do tabernáculo. Então, quem eram Bezalel e Aholiabe? Bezalel, né, ele era da tribo de Dan, como nós lemos aqui algumas informações, ele era da tribo de Dan, descendente de Ur, uma figura importante na história de Israel. O nome Bezalel significa a sombra de Deus, indicando a sua proximidade com o Senhor e a proteção divina sobre a sua vida. Ele foi capacitado por Deus com sabedoria, inteligência e habilidade para trabalhar com ouro, prata, bronze, pedras preciosas e com madeira. Então aqui eu já vejo uma informação muito bacana sobre Bezalel. O nome dele, né? Porque as pessoas não colocavam nome aleatório nas pessoas. E o nome de Bezalel aqui significava a sombra de Deus. Ou seja, aquele que está à sombra é aquele que está debaixo. Aquele que está à sombra é aquele que está na cobertura, né? Aquele que está à sombra é aquele que está ali próximo e não tem se desviado para outros caminhos. Então, provavelmente, eu tenho uma informação aqui de que Bezalel, ele não foi escolhido ao acaso, né? Ele era um servo de Deus, aquele que ele andava à sombra, ou seja, ele andava debaixo das asas do Senhor, debaixo do esconderijo do Altíssimo, né? Assim andava ele e chegou um momento que Deus o capacitou. Isso é interessante para nós, por quê? Porque nós hoje estamos no mundo onde Deus nos orienta, ele põe a sua mão aqui e figurativamente, e ele tem uma proteção sobre a nossa vida. Muitas vezes, nós, na nossa arrogância, nós acabamos saindo dessa proteção divina, né? Acabamos deixando essa proteção por nossas opções, por nossos entendimentos, nossas escolhas, e aí, de repente, Deus para de nos abençoar. E aí eu começo a reclamar de que eu sou diferente, porque Deus não está na minha vida, porque Deus me abandonou, porque Deus não me protege. Mas muitas vezes não é porque Deus não me protege, é porque eu tenho me afastado, eu tenho andado para longe da presença de Deus e quero que Deus saia atrás de mim me protegendo. Não, a mão de Deus ela nunca esteve encolhida. Mas às vezes nós, pela nossa rebeldia, acabamos nos afastando de Deus. E aí se eu me afasto, logicamente, quando Deus vai levantar alguém para ser usado, Deus vai usar quem está no seu rebanho, quem está no seu grupo. E muitas vezes eu penso que estou, mas a minha rebeldia tem me feito afastar. E Aholiabe, ele era da tribo de Dan, ele era o assistente de Bezalel. O seu nome significa a tenda de meu pai, possivelmente refletindo seu papel no trabalho com o tabernáculo, que literalmente era a tenda de Deus. Era especialista em tecidos como bordados e tapeçarias, essenciais para as cortinas e vestimentas do tabernáculo, tá? Então aqui eu tenho a apresentação desses dois personagens. O que nós podemos saber um pouco mais deles? A escolha divina, né? Então Bezalel e Aholiabe, eles não foram escolhidos por acaso, tá? Deus não apenas deu a eles dons naturais,
mas também encheu com o Espírito Santo para que fossem capazes de realizar o trabalho de maneira excelente, né? Então, provavelmente eles já tinham alguns dons naturais, tá? Dentro dessas áreas. Por quê? Olha o caso de Bezalel, de Aholiabe. O nome dele já trazia uma referência ao trabalho. Tenda de meu pai, né? Trazia uma referência à construção. Então, de repente, ele já era um artesão. De repente, ele já tinha uma habilidade. E agora, o que Deus vai fazer? Deus ele vai capacitar, ele vai ampliar aquilo que ele já tinha, e vai encher ele com o seu Espírito Santo. Isso aqui é um princípio muito interessante, porque muitas vezes eu confundo a questão do chamado na presença de Deus. O chamado, Deus sempre ele vai te chamar para uma obra dentro daquilo que você já tem uma finalidade em fazer. Olha que interessante. Qual que é o seu chamado na obra de Deus? Para que Deus te chamou para o trabalho? Então, Deus, o seu chamado na obra sempre é relacionado com aquilo que você já tem uma predisposição em fazer. Então, quando você já tem aquela predisposição, o seu chamado se dá como Deus ele amplifica aquilo e te unge com o seu Espírito Santo. Então, agora tudo aquilo que você faz é abençoado porque o Espírito Santo vai estar junto com você. Mas ele não vai te escolher aleatoriamente. Ele vai pegar uma pessoa que você já tem os dons, já tem um chamado. Ah, mas eu não tenho chamado. Tem. Todos nós temos predisposição para uma coisa. Você já viu, por exemplo, pessoas que falam assim, testemunham, eu relutei contra o meu chamado, eu não queria fazer aquilo. É porque tem pessoas que têm uma predisposição para determinadas coisas, tá? Porém, ela entende que não. Ela entende que o que ela foi chamada para fazer é o contrário. Então, por exemplo, tem pessoas que são excelentes para aconselhamento. São excelentes para aconselhar. Tem palavra certa, sabe ouvir, sabe a hora de falar, sabe o que falar. Só que ela faz aquilo de uma forma tão natural que para essa pessoa isso não é um dom que ela tem, isso é o normal se fazer. E ela queria, talvez, ser diferente, talvez ela queria cantar, ela queria louvar ao Senhor. E aí, quando ela está na igreja, Deus começa a direcionar ela para o ministério voltado ao aconselhamento, ou à frente de um ciclo de oração, à frente de um grupo de jovens, de um grupo de varões, né? Geralmente ali como conselheiro. Por quê? Porque é a predisposição daquela pessoa. Todo mundo já vê aquela pessoa como um conselheiro, mas como aquela pessoa faz aquilo muito natural, ela não entende que aquilo e aquela de repente quer cantar. Mas às vezes ela não sabe cantar, ela não tem dom para cantar, ela desafina, né? Aí ela começa, gente, eu relutei com Deus para atender meu chamado. Aí dá a impressão de que Deus está forçando você a fazer uma coisa que você não gostava de fazer. Não, não é isso. É porque Deus ele vai te usar no seu chamado. E às vezes você faz seu chamado com tanta naturalidade que para você aquilo não é o seu chamado. E você quer exercer uma outra função que você não tem chamado para aquilo. Então preste atenção nisso aí que você vai ver como vai melhorar o seu relacionamento com as funções da igreja. Então isso mostra que Deus ele valoriza as habilidades humanas, mas ele também capacita espiritualmente aqueles que são chamados para a sua obra. O chamado de Bezalel e Aholiabe nos lembra que Deus pode usar nossos talentos, mesmo em áreas que às vezes não são valorizadas no ambiente religioso, como por exemplo a arte e o design, né? Então olha que interessante isso aqui. Deus chamou eles para poder fazer algo que seria impensável hoje dentro da igreja. Deus precisava
levantar o tabernáculo e precisava de ter o quê? Arquitetos, de ter costureiros, de ter engenheiros. Deus precisava disso. Só que quando você olha para o ambiente religioso, a ideia é que isso não é um dom que pode ser usado na igreja. Por quê? Às vezes a gente pensa que o dom que pode ser usado na igreja é cantar, é pregar. Porém, o que eu observo aqui? Que não, Deus ele vai usar, independente da sua vocação, tem uma vaga para você. Olha só, eles eram usados na arte e design e teve uma oportunidade para eles trabalhar na igreja. Então, se você pega as novas profissões hoje, às vezes você é um influencer, né? Você é um influencer famoso e pensa, o que eu posso ser usado na igreja porque eu sou influencer? Deus ele vai conseguir usar a sua capacidade de reunir várias pessoas na internet para poder disseminar a palavra de Deus. Às vezes você tem uma facilidade em postar coisas na internet, na social media, e você pode ser um grande colaborador trabalhando na elaboração de artigos para a sua igreja, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no TikTok e outras redes que possam aparecer. Porque através disso você vai fazer a sua igreja crescer ministerialmente. Então, independente daquilo que você tem um chamado, sempre tem um espaço para você na obra de Deus. O tabernáculo ele era mais do que um local de culto, ele era uma representação do relacionamento entre Deus e Israel. Cada detalhe tinha um significado espiritual. Então, por exemplo, o ouro, a prata e o bronze representavam a pureza, a redenção e o juízo. As cortinas bordadas simbolizavam o céu e a santidade de Deus. E os móveis, cada peça tinha um propósito, apontando para Cristo e para o seu plano de salvação. Bezael e Oliabe lideraram equipes de artesãos para garantir que tudo fosse construído de acordo com as especificações divinas. Então, olha que interessante isso aqui. O tabernáculo, ele era uma representação, como eu falei no início, daquilo que estava lá na eternidade aqui na Terra. E Deus usa pessoas que você menos imaginaria, mas pegando o quê? A predisposição dos dons que elas já tinham, capacitando com o seu Espírito Santo. Por quê? Porque cada detalhe tinha que expressar exatamente o que era necessário que expressasse. A gente não vai pregar aqui sobre o tabernáculo, que é outro estudo. Mas é para você entender que cada coisa aqui tinha um simbolismo, tinha uma função, e as coisas de Deus sempre são feitas com decência e com ordem, né? Então, mais uma vez eu repito, independente do meu chamado, vai ter alguma coisa que eu vou ser um especialista em divulgar aquilo na obra de Deus. Embora Bezalel e Oliabe fossem os líderes, Êxodo 35, 34 destaca que eles também tinham a capacidade de ensinar. Eles não realizaram todo o trabalho sozinhos, mas discipularam outros para cumprir a visão de Deus. No reino de Deus, liderança eficaz envolve compartilhar conhecimento e capacitar os outros para servir. Então vamos ver aqui Êxodo 35, versículo 34. 34. Também lhe deu também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Então, outra característica, eles pegaram o seu chamado, usaram na obra de Deus, e agora eles fizeram talvez a coisa mais importante, eles compartilharam aquilo que eles sabiam para outras pessoas. Compartilhar é muito interessante na obra de Deus. Por quê?
Porque a obra de Deus ela não pode parar, mas eu vou parar. A obra de Deus até a volta de Jesus ela não vai acabar. As atividades vão continuar acontecendo. Porém, eu um dia vou passar. A idade vai avançando, a idade vai chegando, e eu posso ir pela idade, eu posso ir por algum acidente, pode chegar o momento de Deus me levar. E tem pessoas que se acham tão importantes no cargo que elas estão, que para elas ninguém tem capacidade para fazer aquilo. Bom, se é uma coisa que ninguém tem capacidade, só você tem, então não é uma coisa para a igreja. Porque a igreja, ela tem no mundo todo, você tem uma igreja só. Você um dia vai passar, e aí? Quer dizer que aquilo que você faz é tão especial que vai embora com você? Não, senhor. A Bíblia nos fala que a igreja ela vai permanecer até a vinda de Jesus. Então, uma das funções nossa também é ensinar, é transmitir aquilo que Deus te deu, preparar discípulos, para quê? Para que quando você não estiver, eles possam fazer também. Eles também tenham capacidade para poder continuar de onde você parou. Tá certo? O trabalho de Bezalel e Eliabe era uma expressão de adoração. Tudo o que eles criaram apontava para Deus, mostrando que o trabalho manual e criativo também é uma forma de glorificar a Deus. Colossenses 3, 23 diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então aqui eu já aprendo outro princípio desse trabalho deles. Olha como eu aprendo muita coisa. Que aquilo que é o meu chamado, aquilo que é o meu dom, aquilo que eu desenvolvo, é uma expressão de adoração a Deus. Se eu tenho facilidade em fazê-lo, quando eu estou fazendo aquilo, eu tenho que fazer aquilo como adoração ao Senhor. Então, olha que interessante a fala aqui de Paulo, ó, fazei tudo de coração como ao Senhor. Então vamos ampliar isso aqui. Você trabalha numa empresa X e você faz aquilo que é o seu chamado ou aquilo que é a sua função para fazer, certo? Ou aquilo que é o seu chamado ou aquilo que é a sua função. E você vai fazer aquilo todos os dias. Então, de acordo com a Bíblia, cada componente que eu realizo ali, físico, é uma adoração a Deus. É um testemunho que eu estou dando da minha relação com Deus. Então, de repente, eu estou numa empresa, o meu chefe não é crente, nem conhece o Senhor. Porém, o trabalho que eu entrego para ele, esse trabalho é uma adoração a Deus, não ao meu chefe. Então, eu tenho que fazer tudo de coração. Por quê? Porque aquilo que eu faço, ele é um testemunho da minha vida como cristão. Você já pensou uma pessoa numa empresa normal e de repente tudo que dá para aquela pessoa fazer, ela faz de qualquer jeito, não está nem aí, trabalha de qualquer forma? E aí o empregador, o patrão, ele vira para aquela pessoa e pensa, mas fulano é desleixado, fulano não tem esmero em fazer as coisas. Se ele é um crente, ele não vai ser um bom crente. Se ele é um pastor, ele não deve ser um bom pastor, porque se as coisas que ele tem que fazer, que ele não consegue fazer, imagina ele pastoreando a igreja como deve ser. Tá? Então, por isso que Colossenses nos ensina que eu tenho que fazer tudo o que eu faço como se eu estivesse fazendo para Deus, mesmo que seja para os homens. E quais as lições, mais algumas lições espirituais que eu posso aprender com a vida de Bezalel e Aholiabe? O nome é difícil, né, de falar. Então, primeiro, os talentos naturais e espirituais são dádivas divinas. Usá-los para o bem do reino de Deus é a nossa responsabilidade. Então, pega o exemplo que eu te dei da empresa, né? Segundo, Deus valoriza a excelência e a beleza. Isso se reflete no seu caráter criativo. Ou seja, as coisas de Deus não precisam, ou seja, as coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer maneira. Não é porque é para Deus que eu tenho que fazer
de qualquer jeito, tá? Se é para Deus, que é o meu Pai, meu Criador, o meu Salvador, aí sim que tem que ser feito com excelência. Às vezes nós temos essa ideia. Ah, é para o Senhor mesmo, é para a igreja. Não, Senhor. Faça melhor do que fosse para você, né? Terceiro, Bezalel e Aholiabe seguiram fielmente cada detalhe do projeto, mostrando que obedecer às instruções de Deus é fundamental para a nossa vida. E a obra do tabernáculo nos ensina que grandes realizações do reino de Deus requer colaboração e liderança espiritual. Ou seja, eu aprendo com eles também que eu não faço um trabalho sozinho. Deus não me deu um chamado único que não deu para ninguém. Eu lembro que uma vez eu fui tocar com um irmão, muito abençoado na verdade, conhecia muito de música e conhece ainda, né? Mas certa vez eu perguntei para ele, eu falei assim, como que o irmão aprendeu fazer isso aí? Você pensa em ensinar alguém? Ele falou assim, não, isso é dom, eu sempre nasci assim. E já cortou o assunto, né? Porque para ele era muito bom e não queria ensinar, não queria passar isso para as outras pessoas. E tudo que fazemos pode ser uma forma de louvor, quando feito com o coração voltado para Deus. E para a gente fechar então, a história de Bezalel e Aholiabe nos ensina que todos nós temos um papel no reino de Deus. Seja pregando, seja ensinando ou usando nossas habilidades artísticas. Somos chamados para glorificar o Criador com o melhor de nós mesmos, tá? Com o melhor de nós mesmos. Assim, como Bezalel e Aholiabe foram capacitados para construir algo que apontava para a glória de Deus, também nós somos chamados para usar os nossos dons para construir vidas, ministérios, comunidades que refletem a sua presença. Seja você um artista, um líder ou um voluntário, lembre-se, a sua obra, quando feita para Deus, se torna uma forma de adoração externa. Tá bom? Então essa foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, assiste de novo. Se você achar interessante, compartilha com outras pessoas que você sabe que vai gostar também desse conteúdo aí. E sempre eu vou estar procurando postar outros personagens também que foram menos conhecidos na Bíblia. Deus te abençoe, fique com Deus, até o nosso próximo encontro.